Olá, graça e paz, povo de Deus. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem da parte de Deus. Nós vamos falar sobre João, capítulo 14. Vamos nos atentar aqui ao versículo 1 que diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus, ao dizer essas palavras, estava em um momento crucial do seu ministério. Um momento onde ele já vinha falando da sua partida para o Pai, e ali então se tornou algo central na sua mensagem, que seria a sua partida. Quando Jesus olha para os seus discípulos e sabe que eles ouvindo essa mensagem, o coração deles realmente ficaria preocupado. Realmente o coração deles se encheria de turbulências e preocupações e questionamentos, assim como muitas pessoas, desde lá do capítulo 6 de João, quando começaram a ouvir Jesus falar da sua morte, da sua partida, alguns até deixaram de crer em Jesus e abandonaram a Jesus, mas esses a quem Jesus falava eram aqueles que resolveram permanecer com Jesus. E nós vemos na narrativa de João 6, Jesus chama os seus 12 discípulos e diz a eles: se vocês quiserem ir também, podem ir. Então Pedro diz: Senhor, a quem iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Chegamos então ao capítulo 14, onde Jesus, conhecendo o coração de seus discípulos, diz a eles para que eles não se preocupassem, que o seu coração não turbasse, e que eles deveriam ter fé em Jesus e ter fé também em Deus. Observe que a história desses homens aos quais Jesus escolheu era uma história muito parecida com a nossa. A palavra do Senhor diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. Ele também diz, mais à frente, também aos Coríntios, que diz que nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro precioso dentro de nós, para que a excelência seja do tesouro e não do vaso. Sabemos que Paulo disse também aos Coríntios que eram poucos entre eles que tinham sido escolhidos, que eram pessoas de muita cultura, de muito conhecimento, pessoas que pudessem ter algum mérito, aos quais pudessem julgar ter sido escolhidos ou chamados por Jesus por causa de algum mérito que já havia neles. Esses homens chamados por Jesus, como eu disse, assim como eu e você, eram pessoas desprovidas de méritos. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor, ele age assim. A palavra do Senhor diz que Deus provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, ou seja, não havia mérito nenhum em nós, éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu sem que houvesse mérito, sem que houvesse virtude em nós, e transformou a vida daqueles homens, como eu disse, dando a eles a oportunidade de estar caminhando ao lado de Deus. Esses homens, segundo a palavra do Senhor, Pedro, por exemplo, quando estava com sua sogra enferma, Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. A Bíblia diz que João reclinava a cabeça sobre os ombros de Jesus nos momentos de aflições e tristeza do seu coração. A palavra também nos mostra que Jesus era aquele que instruía, é aquele que corrigia os seus discípulos, aquele que dava socorro para eles nas momentos de dificuldades, consertava alguns erros que eles faziam, como no caso de Pedro, quando cortou a orelha do soldado. Então veja bem que Jesus era uma companhia ao lado desses homens que os ajudava e deu a eles uma esperança, deu a eles sentido à sua vida. Então, quando Jesus fala da sua partida, certamente o coração desses homens se turbaria. Mas Jesus continua nesse mesmo capítulo fazendo a eles uma promessa que também fez a nós temos que nos apropriar dela. Jesus disse que ele iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador. E esse outro Consolador era o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está conosco e que, como Jesus disse aos seus discípulos, ele está em vós, ele está convosco, mas agora ele habitará em vós. Preste bem atenção que Jesus, mesmo sendo Deus, tinha ali uma limitação por causa da sua natureza, que ele vivia ali no seu corpo físico, então ele tinha uma limitação geográfica, vamos dizer assim, enquanto estava aqui como homem. Mas ele enviou o Espírito Santo para que pudesse me ajudar, para que pudesse ajudar você, onde quer que você esteja, o tempo que você esteja. O Espírito Santo é que age na vida de todo cristão, porque ele habita em nós. Jesus, por mais que estava ali ao lado dos seus discípulos, Jesus não poderia estar com eles, por exemplo, depois que eles foram dispersos, cada um para um canto. Muitos se espalharam dos seus discípulos, não somente dos 12, mas muitos dos discípulos de Jesus que vieram depois foram espalhados por causa da perseguição. E se Jesus estivesse ali, Jesus talvez não pudesse ser aquele ombro amigo que João reclinasse sua cabeça
e também ser esse ombro amigo para outros discípulos em outros lugares que não estivessem no mesmo lugar que João. Mas quando Jesus oferece aos discípulos, faz aos discípulos essa promessa, diz que enviaria outro consolador, essa palavra no grego, ela significa homo, ou seja, algo que é da mesma natureza. Essa mesma natureza é a natureza divina, a mesma natureza divina que havia em Jesus, que dava a ele virtudes que pudessem ser ali um suporte para os seus discípulos, e também o Espírito Santo tem. Também o Espírito Santo é Deus, e ele está ao nosso lado para nos ajudar nas nossas fraquezas, conforme Paulo também escreve aos Romanos no capítulo 8, que ele nos ajuda até mesmo porque não sabemos sequer orar como convém, mas a palavra do Senhor diz que nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Fraquezas essas que não são muitas, aliás, que não são poucas, são muitas, assim também como era com os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Eles cometiam erros, eles pensavam coisas que não deveriam, sentiam coisas que não deveriam, eles se entristeciam, mas Jesus estava sempre ali. E essa mesma ação o Espírito Santo faz em nossas vidas. Se você precisa de instrução, o Espírito Santo está em sua vida para que ele possa te instruir. Se você precisa de socorro, o Espírito Santo está ao seu lado para te socorrer, ele está com você. Afinal, a palavra do Senhor ali nos diz a respeito do Espírito Santo que é paracleto. Paracleto é aquele que se coloca junto com você para te ajudar, para te defender. Quando você comete erros, o Espírito Santo está aqui para nos conduzir ao arrependimento, para nos colocar de pé, para nos conduzir à fé de que o Senhor nos perdoa. Afinal, a palavra do Senhor diz que quando nós pecamos, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O Espírito Santo está conosco para nos encher de esperança, assim como Jesus encheu o coração daqueles homens de esperança. Ou seja, o Espírito Santo está na nossa vida para fazer a mesma coisa que Jesus fazia na vida daqueles homens. E quando eles ouviram essa palavra que Jesus iria, certamente o coração deles estavam, sim, pensativos, eles estavam pensativos, um coração entristecido, mas a promessa do Espírito Santo certamente encheu esses homens de esperança, porque sabiam que eles não ficariam órfãos, não ficariam desamparados. Assim como eu e você não estamos desamparados em momento algum. O Espírito Santo nos convida a entendermos essa promessa e desfrutarmos dessa promessa através de um reconhecimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Afinal, essa promessa é para aqueles que creem em Jesus. Observe que quando Jesus fala desse Espírito Santo, ele diz aos discípulos que o mundo não pode recebê-lo. Ou seja, a presença do Espírito Santo não é para qualquer um. A Bíblia diz que as pessoas não podiam receber a Jesus se não o reconhecesse como Senhor e Salvador, se não tivessem Jesus como centro da sua vida e Senhor da sua vida. Se você ainda não o fez, se você ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, assim faça hoje, que o Senhor ministra ao seu coração, ministra ao meu coração essa necessidade. E assim, você também terá o privilégio de receber o Espírito Santo na sua vida. Você terá o privilégio de não estar sozinho em momento algum da sua vida, porque o Espírito Santo estará com você como um amigo que tem todo o poder, um amigo que conhece as suas limitações, um amigo que realmente está diante do Pai. Paulo, quando escreve aos Romanos, também diz que o Espírito Santo ele conhece o meu coração, conhece o coração de Deus, e quando ele vai interceder por mim, ele intercede exatamente de acordo com aquilo que eu preciso e de acordo com aquilo que o Senhor deseja me dar. Ele está conosco. Como Jesus disse, ele está convosco, mas a partir do momento em que eu subir para o Pai, ele habitará em vós. Nós temos esse privilégio. Creia em Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida, reconheça o sacrifício dele para te salvar e para me salvar dos nossos pecados, e assim o Espírito Santo fará morada. Você terá, como eu disse, um Deus amigo que habita em você. Amém? Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo faça morada em nome de Jesus no seu coração, no seu espírito e te conduza à vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe.